Shalom, bem-vindo à Ion Escola de Profetas. Nós estamos no treinamento do mês de abril. Nós vamos estar falando aqui sobre o reino de Deus. E eu quero iniciar esta conversa com você perguntando se você sabe a diferença entre reino e igreja. Se você sabe a diferença entre reino e religião. E nós já vamos dar início logo aqui nesta aula, já convidando você para deixar o seu joinha, envia esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, compartilhe esse ensinamento com o grupo aí da sua igreja, com irmãos que você conheça, para ajudar também a manter esta escola de líderes, essa escola de obreiros funcionando. E eu também agradeço desde já por todos vocês que têm participado efetivamente dessas aulas. Muito obrigada, Deus abençoe. Vamos lá, sem demora. O meu objetivo aqui neste treinamento de formação de obreiros é treinar, restaurar e transformar líderes para serem o reflexo do reino de Deus na terra. Então você vê aí a águia, né? Céu e terra falando a mesma linguagem, é isso que nós queremos. Então hoje eu vou estar falando, iniciando essa série de estudos sobre o reino, seu governo na terra. Esse estudo faz parte de um curso de fundamentos, né? São fundações em teologia que eu normalmente aplico. Vamos lá. Vamos passar para baixo aqui. Então vamos iniciar com esta pergunta básica: de onde veio a religião? O que gerou a religião? De onde que a religião nasceu? A religião, ela é uma resposta humana. É uma invenção humana para amenizar o caos social que ele mesmo criou. O homem se separou de Deus, foi banido da presença de Deus, ali o Éden representa a presença de Deus. O homem foi banido da presença de Deus e agora, para ele relembrar aquele saudosismo que ele tinha da experiência do Éden, de estar na presença de Deus, de ser um com Deus, de ser 100% consciente da presença de Deus, agora o homem começa a criar rituais, a criar regrinhas de como ele vai poder agora chegar a Deus e tentar ter aquela comunhão que ele perdeu. Então a religião, ela em si é a força mais poderosa na Terra. Inclusive, é o terceiro poder com o qual Satanás tentou Jesus. Então, é a força, é a força mais poderosa na Terra. Em nome da religião, centenas de pessoas morreram e mataram, inclusive cristãos. Eu tive na Inglaterra por 6 anos e eu estudei inglês no 4º ano que eu estava na Inglaterra. Eu comecei a fazer inglês e na minha turma só tinha eu de cristã, de crente. O resto era tudo muçulmano. Eram mulheres muçulmanas, tinha uns 3 homens ali, mas nenhum na aula, era mais mulherada mesmo. E imagina crente, crente como eu, que não conseguia ficar de boca fechada, né? No meio de muçulmanos, o rolo que deu. E num desses rolos, eu olhava as muçulmanas com o rabo do olho e elas me olhavam com o rabo do olho, né? A gente parece que ficava meio estranhado. Eu me sentia assim, ai, as muçulmanas vão me engolir aqui na aula. E aí eu falei, besteira. Um dia, e a minha professora, gente, aquilo ali era um caldeirão. A minha professora era hindu, usava aquelas roupas hindu com aquele olhinho aqui na testa, aquela coisa toda, e as outras meninas todas muçulmanas. E eu crente. O que aconteceu ali? Um dia, não sei o que eu falei, eu vou e entro num assunto, num terreno perigosíssimo. Eu entrei na questão da religião e eu disse que cristãos tinham medo de muçulmanos, porque os muçulmanos em alguns países matavam a cristãos. Gente, aquele comentário meu caiu igual bomba na sala de aula. Caiu igual bomba, vocês não têm noção do estrago que esse comentário idiota meu fez. Aí,
uma muçulmana estava toda encapuçada, aquelas roupas dela lá, toda enrolada naquela roupa muçulmana dela. Ela levantou, falei, nossa, é agora que eles me matam, lincham ou é depois? Ela levantou ali na sala de aula, e ela falou assim, mas sabe por que nós fazemos isso com vocês? Porque vocês mataram muita gente do meu povo, os cristãos mataram muitos no meu país. Nas cruzadas e aquela coisa toda. Aí eu não sabia da história, né? Crente que não sabe de história. A gente aqui no sul de Minas fala que monta em porco. Eu não sabia da história. E é porco, gente, eu tô falando de porco cachaça, aqueles porcões enormes. E que sai correndo disparado. Eu não sabia da história do cristianismo e do islamismo. E fiz aquele comentário bocó no meio da aula. Deu um rolo, vocês não têm noção do rolo que deu. E por que eu estou contando essa história? Para chegar aqui, que em nome da religião, pessoas mataram e matam até hoje. E há barreiras, e existem barreiras entre pessoas até hoje por causa da religião. Então a religião é uma força poderosa. A Silvana, mas ficou nisso? Não. Claro que no outro dia eu me informei, fui lá pedir perdão na frente. Se eu fiz besteira na frente de todo mundo, eu pedi perdão para todo mundo. Né? E falei, não, eu fui me informar, realmente eu peço perdão. Como cristã, eu estou pedindo perdão pelo que o meu povo fez ao seu povo. A história tem um final feliz. Essa muçulmana eu ganhei ela, o marido dela, para Jesus. E mais quatro mulheres ali do meu grupo de estudos, né, de inglês. Eu também tive a honra que Jesus me deu de conduzi-los a Jesus. Por quê? Porque eu saí fora da religião. Eu mostrei o reino. Então, a religião é essa... Louvado seja Deus, né, irmãos? Amém. A religião é essa força poderosa, já matou muita gente. Os cristãos já mataram muita gente no passado. A Igreja Católica tem sangue na mão em todos os lugares por onde ela passou, inclusive aqui no Brasil, antes, lá atrás, na minha cidade, quando eu era criança, que eles não suportavam crentes, o povo jogava água quente em crente, jogava tomate nos crentes, jogava ovo podre, esperava dar dia de evangelismo, eles jogavam ovo na cabeça dos crentes. Aqui em Pouso Alegre teve um auê, aqui nesta cidade onde eu moro, tem uma praça chamada Praça da Bíblia. Os padres confiscaram as Bíblias dos crentes, queimou as Bíblias em praça pública, e nessa praça hoje tem lá uma Bíblia de aço, lá escondida, né, no meio do mato da praça, onde se chama Praça da Bíblia. Por quê? Porque queimaram as Bíblias dos crentes, tudo aqui. Então, tem muito sangue de gente inocente na mão do cristianismo, porque a religião causa confusão. Ainda que muitos neguem a religião por serem religiosos, tem gente que fala, eu não sou religioso, mas é uma praga de religioso. Às vezes até você que está aqui me ouvindo. Todos na Terra, todos são religiosos. Mas e o ateu? Gente, não, vamos falar sério, aqui no Brasil acredita assim em tudo, acredita em Saci Pererê, acredita em que mulher vira onça, acredita que homem vira goto, acredita em Nossa Senhora, acredita que a meia do pastor fulano de tal vai curar disso, acredita que o lenço suado do pastor fulano de tal vai curar aquilo. Pelo amor de Deus, né, gente? Nós não podemos falar mal dos católicos, sendo que os crentes são tão idólatras quanto os outros, porque faz parte da nossa cultura ser idólatras. E mesmo que a pessoa tenha mudado de denominação, ela não mudou costumes religiosos, continua tão religioso quanto. Aí vem pro evangelho, vem encher o saco da gente que não anda tanto na linha religiosa. O que é essa religião, então, gente? É quando você adere a um conjunto de crenças que regulam o comportamento moral, social, os rituais daquele indivíduo. E quando eu comecei a falar de toda essa confusão aqui no Brasil é muito difícil ter um ateu. O que tem aqui no Brasil são pessoas arreligiosas. Eu dou aula de filosofia no Estado. Faz tempo que eu não entro em sala de aula do Estado. Sou professora de filosofia.
E muitos alunos diziam para mim, professora, eu sou ateu. Aí eu começava a indagar, e ia mostrando para a pessoa que ela não era ateu. Eu falei assim, não, você não é ateu, você é a religiosa. Você não acredita que uma religião, né, tanto a evangélica quanto a religião cristã, o candomblé ou qualquer outra coisa, possa te levar para mais perto de Deus. Isso é ser religioso. É raro um brasileiro ser ateu, gente. Nós temos que fazer essa diferença. Porque o religioso, ele não suporta ouvir falar de igreja, mas ele crê em alguma coisa. E outra coisa que eu estou nessa parte aqui da apostila, viu? O que é um ateu? O ateu, quando ele tenta negar a existência de Deus, mais ele prova a existência do mesmo. Na filosofia, aquilo que não existe, não existe. Se uma coisa não existe, ela não vem à consciência da pessoa e não tem palavras no dicionário para descrever algo que não existe. Então, a partir do momento que a pessoa fala, eu não acredito em Deus, ela está dizendo que existe Deus. Porque não tem como você não acreditar em algo que não existe. Então, voltando aqui à questão da filosofia, toda palavra, eu falo óculos para você. Quando eu falo óculos, o que te vem à mente? A primeira coisa que te vem à mente é uma imagem fantasma de um óculos, não é isso? Você pode não estar vendo um óculos na sua frente, mas uma imagem fantasma deste óculos vem imediatamente na sua memória, porque a gente pensa em forma de imagens e nos expressamos em forma de logos. Então, quando se fala Deus, ainda que essa pessoa diga não acredita em Deus, imediatamente se forma uma imagem mental de Deus na cabeça dela. Então, não existe ateu, gente. Que existem pessoas religiosas, alguns ateus que fazem da ciência o seu Deus, que fazem de um determinado autor o seu Deus, ou um escritor. Mas não existe ateu, não. Nem o doido do Nietzsche, que era um filósofo que sempre bateu de frente nessa área da religião, ele morreu doido. Uma hora ele alternava o estado de mente dele entre o anticristo e Cristo. Uma hora ele achava que era Jesus, falava como Jesus, e outra hora ele falava como demônio. Morreu doidinho. O fim da vida do Nietzsche foi terrível, porque ele ficou alternando, aí ele ficou esquizofrênico e alternava nesses dois estados. Uma hora achava que era Jesus, outra hora achava que era o anticristo. E ele mesmo escreveu um livro como ele sendo o anticristo, questo homo, né? Então, gente, não tem como você negar algo que não existe. Se não existe, não existe, você nem chegou à sua consciência que aquilo está lá, né? Então, sem chancha de nós falarmos de ateus aqui, né? Por mais que a pessoa fale, eu não acredito. Acredito. Às vezes acredito mais nela mesma do que em qualquer outra coisa, né? Então, nós temos aí a religião por trás de muitos massacres, milhões de pessoas morreram e morrem hoje em nome da religião. A religião patrocinou aí muitas mortes e assassinatos violentos no mundo todo. Não só o cristianismo, mas hoje nós temos religiões aí uma religião, né? No caso do islamismo, que se dedica a matar crentaiada pela África fora, pelos países da janela aí 1040. Então, é complicado, gente. A religião, ela está por trás, confusão da religião, está por trás de escravidão. Aqui na minha cidade, há 3 anos atrás, a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que escravizava as pessoas. Eles tinham um restaurante, então através daquele restaurante eles começaram a ganhar vidas ali para Jesus, né, para a seita deles. As pessoas estavam desesperadas por dinheiro, eles ofereciam casa, comida e mais não sei o que. E aí a pessoa ia trabalhar com eles no tal restaurante
eles ficavam com os documentos e levavam essa pessoa para a chácara e acabou, gente, que vocês precisam ver o rolo que foi aqui. Famílias inteiras escravizadas em nome da religião aqui. Aí a polícia, um deles conseguiu fugir desse cerco com a família. Aí a igreja batista que eu frequentava aqui na época, o pastor era advogado, pôs esta família para morar no porão lá da igreja, acolheu esta família. Eu sei que eles ficaram escondidos ali na igreja uns 8 meses. E a Polícia Federal trabalhando em cima até prender a gangue toda. Então, nós temos aqui a religião por trás da escravidão, da limpeza étnica na África, do apartheid, de segregação, de discriminação racial, discriminação sexual, né? E outras práticas de opressão que também são justificadas por causa de leis e dogmas religiosos. Então, só aí nós já vemos assim o estrago e a força da religião, né? Nós vemos aí atos brutais de terrorismo religioso, ataques terroristas lá no dia 11 de setembro, que provocou um choque aí, né, na sociedade. Foi um ataque religioso. Religião A dos xiitas contra os cristãos. Então a religião está por trás de tudo quanto é porcaria, gente. Então o que nós podemos chegar aqui, né, à medida que nós vamos falar de religião, nós estamos falando do cristianismo como religião. A solução não está na religião, né? Aonde que essa solução então vai estar? Como que nós vamos lidar com o ser humano? A natureza humana, ela é dicótoma, ela precisa, o homem foi criado para adorar alguém maior do que ele. Nós fomos criados para adorar alguém acima de nós. Então, essa questão do ser humano ser criado para adorar alguém acima dele, vai nos colocar em situações complicadas a nível de religião. O nosso desejo de adorar e servir alguma divindade que afirmam ser benevolente e amoroso, demonstrando ao mesmo tempo zelo destrutivo, motivado por nossa lealdade a essa mesma divindade, né? Então, muitas vezes se mata e faz coisas ruins para as pessoas nas matas, nas cachoeiras da vida, em vários outros lugares aí, em nome da magia, porque a divindade pediu e como eu sou devota daquela divindade, eu estou disposto a sacrificar até vida de ser humano, de bebês, de pessoas, para apaziguar o desejo da minha divindade. Então chega um ponto, e agora esse período pós-pandemia, que nós todos aqui perdemos a nossa esperança, nós perdemos a nossa fé no conceito que a religião nos proporciona. Nós vimos aqui na pandemia, né, que a religião não pôde resolver o problema da humanidade. O sistema religioso não pôde resolver o problema que chegou nas nossas mãos com a pandemia, que foi pessoas trabalhando em casa, pessoas muitas desempregadas, pessoas enfermas, pessoas que ficaram com problema mental, com medo da doença, se suicidando por aí. Nós vimos um aumento enorme aí de pessoas, principalmente mulheres, apanhando mais de seus parceiros, porque estava todo mundo em casa, um irritando o outro, o pau comeu, apanharam, bateram, mataram, né? Então nós vimos que nesse período de pandemia a nossa religiosidade não foi capaz de responder ao problema da humanidade. E se você está aqui comigo nesse curso de obreiros, é hora de você repensar o caminho que você vai seguir como homem ou mulher de Deus, porque o chamado de Deus para nós é fazer uma convergência. Nós estávamos indo no caminho da religião, do cristianismo, não que o cristianismo seja errado, mas aonde que eu quero chegar? Que o reino de Deus está acima da nossa denominação, seja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, Deus é amor. O reino de Deus está acima da igreja,
A igreja faz parte do reino. É uma pequena parte do reino a igreja. Mas a igreja não é o reino. Isso tem que ficar bem claro na sua mente. A igreja, ela faz parte do reino, a eclesia é o governo de Deus, é a forma de governo de Deus na terra, porém, ela não é o reino. Entendeu até aí? Então, nesta pandemia, muitos de nós, inclusive você que vem aqui, né, é uma aionita aqui de carteirinha, você deve ter perdido a fé também no conceito de religião vazia que a gente conheceu até 2020. Graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está renovando a face da terra, está transformando as coisas para trazer filhos do reino à luz. Qual é a fonte da religião e por que ela tem todo esse poder de dominar? Qual é a fonte da religião e por que ela tem todo esse poder de dominar e cativar o espírito humano? Número 1, há uma necessidade dentro do espírito humano que ele procura satisfazer. Número 2, há um vazio deixado no homem por algo que ele tinha, que ele possuía antes da queda. E esse aqui é com o pecado. Então, há um vazio deixado nele por algo que ele tinha antes da queda. E aí, com o pecado, ele perdeu isso que ele tinha. Número 3, as pessoas tentam satisfazer essa fome espiritual através das superstições, rituais sofisticados. Gente, nós crentes, nós ficamos mestres em rituais idiotas. Eu vejo pessoas fazendo umas coisas, certos profetas fazendo uns atos proféticos aí, que o povo não está tendo resposta de nada. O que nós estamos, ao invés de nós liderarmos as pessoas para fora do sistema religioso, muitos profetas aqui no YouTube estão se tornando pais de santo e mães de santo, ensinando porcaria para vocês. Para com isso. Ritual sofisticado, atos proféticos. O que esse ato profético resolveu na sua vida? Tem gente que me procura desesperado, que já fez de tudo, ato profético, fez isso, fez aquilo outro, tentando resolver a vida. Tá tão enrolado quanto. Por quê? Porque ritual não resolve o seu problema. Cristo resolve. Experiência profunda com Jesus resolve. Transformação da sua mente resolve. Ato profético não. Usos e costumes escravizantes, né? Graças a Deus, muita coisa aí tem sido quebrada, né? Nesse período já. Esses usos e costumes dão à pessoa cara de santo, aparência de santo, roupa de santo, mas é um demônio vestindo terno e gravata, é uma diaba vestindo saia e toda arrumadinha, bonitinha, pegando na mãozinha lá na igreja. Pai do Senhor, irmão. Aparência sofisticada, aparência de santarrão, mas no fundo tá sujo, como Jesus fala, né? Que os religiosos estavam sujos por dentro, sepulcros caiados. Então, muitas crenças no meio nosso, aqui no meio evangélico, desafiam a lógica e a razão. Gente, o povo anda acreditando em umas coisas malucas totalmente fora da palavra de Deus. Falta Bíblia, está faltando Bíblia, está faltando estudo da palavra de Deus, está faltando conhecimento do livro. As pessoas estão ensinando coisas aí que pai de santo e mãe de santo também ensinam. Né? Nós temos que... Gente, o sobrenatural, ele é natural para você que é nascido de novo. Mas não é para você fazer disso uma regra e impor nas pessoas, porque isso deu certo com você, tem que ser assim. Não. E se Deus quiser fazer diferente com a pessoa, né? Amém? Então, a maioria das nossas atividades religiosas humanas tentam responder às questões da humanidade. Quais são essas questões? De onde eu vim? Quem sou eu? E para onde vou após a morte? Então, essas são as questões filosóficas, né? São questões existenciais da humanidade. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Eu nasci do macaco? Eu vim do macaco? Eu vim da onde? Eu vim de Deus? Da onde que eu vim?
quem eram os deuses astronautas? Foram deuses, né, de outro espaço que me largou aqui? Quem sou eu? E para onde eu vou após a morte? Essas 3 perguntas a religião tenta responder. Todas as religiões tentam responder. Então, a religião também tenta ajudar o homem a encontrar sentido para a sua existência e propósito de vida. E o que é o propósito deste curso que eu estou trazendo aqui para você, para te ensinar o que é o reino? O propósito é te ajudar a ir além da religião, diretamente ao coração da maior necessidade da humanidade, inclusive o seu, e oferecer uma solução para essa busca humana. O propósito deste curso aqui é 100% transformacional, porque ele quer te ajudar a passar dessas mazelas da religião, você sair daqui deste curso com respostas para as necessidades da humanidade, inclusive as suas. E assim você vai ser uma pessoa mais efetiva no reino de Deus, mais eficaz. E todos nós terráqueos, ninguém aqui é do planeta Marte, todos nós terráqueos, em última instância, procuramos por 2 coisas na vida: poder e propósito. Pergunta para mim, pergunta a si mesmo se não é isso que você veio aqui neste canal procurar. Poder do Espírito Santo, falar em línguas, ter revelação, ter comunhão com Deus, saber a vontade de Deus, ter dinheiro, dinheiro é poder, ter conhecimento, conhecimento é poder, e um propósito de vida. Todos nós procuramos significado para a nossa existência e poder para controlar nossas vidas e nossas circunstâncias. Nós buscamos poder para determinar o futuro e prever o desconhecido. Nós buscamos poder sobre a morte e sobre a vida. E nós buscamos propósito e poder de várias maneiras, através da religião, da política, do dinheiro, da fama, de sermos notórios, de sermos reconhecidos e de sermos influentes. De toda forma, você, eu não vou negar. Eu estou procurando poder. Eu busco poder. E a principal fonte e motivação para o desenvolvimento da religião é a busca de propósito e poder. Eu vou encerrar esta aula aqui hoje, nós vamos dar continuidade. Gente, esse curso é maravilhoso. Esse livro aqui, ele é baseado no livro do Dr. Myles Munroe, que já faleceu, acho que em 2006, um dos maiores proclamadores, coaches de crentes dos Estados Unidos. A maioria dos pastores dos Estados Unidos e aqui no Brasil foram grandemente influenciados pelo pastor Myles Munroe. Este livro é um dos livros dele que eu traduzi, dei uma tropicalizada aqui, né? Para estar trazendo aqui para vocês este ensino. Gente, este ensino sobre o reino mudou a minha vida, vai mudar a sua, porque vai mudar a forma que você se vê, a forma que você se vê dentro do reino e a forma que você vai começar a ministrar dentro do reino. Amém? Lembre-se de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e mandar esse estudo aí no grupo seu de amigos lá da igreja do WhatsApp. Fica com Deus, a gente se vê até a próxima aula.